Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar com vocês, antes de entrar aqui na mensagem, nem sobre a entrega, só alguns aspectos a nosso respeito, que eu creio que vai contribuir, vai colaborar com aquilo que vai ser falado durante hoje e durante as outras que virão. Nós já aprendemos que nós somos um ser tricotômico, certo? Corpo, alma e espírito. Isso é algo que às vezes a gente esquece. É algo que às vezes a gente só pensa que a gente é um corpo, mas não é. E como corpo, que é o aspecto físico, aqui, nós expressamos através das nossas palavras, das nossas ações e atitudes. A alma, já no aspecto emocional, que é dos nossos sentimentos, nós manifestamos também, nós expressamos a nossa alma através das nossas reações, intenções, motivações e sentimentos. E o espírito, que é o aspecto espiritual, que fala da nossa natureza, do nosso ser total, quem nós somos, da nossa essência, da nossa consciência. E pensando nesses três aspectos de quem nós somos, a partir disso aí, tudo aquilo que for ministrado sempre traz esses três aspectos na nossa vida. Na vida de vocês. Não só de maneira literal, porque o corpo, aquilo que é físico, fala da maneira literal, fala do que é literal, do que é linear, mas vamos também levar para o lado da alma, que é o lado emocional, que é o lado, vamos dizer assim, metafísico, é o lado invisível, que a gente não vê, mas ele existe, ele acontece. Então, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena, nós já aprendemos isso. Sendo assim, nós também permeamos nos dois mundos, que é o mundo físico e o mundo espiritual. E um está conectado com o outro, não tem como viver fora dos dois. Por isso que nós somos esse ser bem complexo, porque nós vivemos no mundo físico e, ao mesmo tempo, no mundo espiritual. Porque a nossa mente é no âmbito espiritual. E se a gente não pensar bem nisso, a gente leva só para um lado, mas tem que ser o completo. E o mundo físico e visível é aquilo que a gente experimenta através dos 5 sentidos, que é o tato, é o olhar, é o ouvido, o ouvir, é o degustar né? É o paladar, é o cheiro. Esses são os 5 sentidos. Mas, no âmbito espiritual, nós experienciamos através das percepções, que é algo mais profundo, é algo mais sutil. As percepções percepção cognitiva, que está no discernimento, que está no âmbito da nossa mentalidade, da nossa consciência. Até aqui, tudo certo? Ok. Então, agora vamos falar sobre o tema entrega, que é um tema maravilhoso, porque sem ela nada acontece. Sem ela nada acontece na nossa vida. Aquilo que a gente está caminhando com o objetivo, aquele alvo que a gente está para ser alcançado, começa na entrega. E eu quero começar falando sobre um versículo que está no Salmo 37:5, que diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. É um salmo que está no Antigo Testamento, mas, lembra, trazendo para o aspecto também espiritual, que é o tempo que nós vivemos hoje, que nós estamos na época da graça, nós estamos vivendo na época do Espírito. O Espírito Santo, Deus age hoje através do Espírito Santo. Vamos entender primeiro o que é a entrega. O que é a entrega? A entrega vem do verbo entregar, que quer dizer transferir
dá a posse, dá o controle ou a guarda de algo para outra pessoa ou lugar. E isso exige da gente uma decisão para fazer isso, essa entrega. Só que nesse contexto desse versículo, entrega o teu caminho, é muito interessante o significado dessa entrega. Entrega é dar o controle, é transferir algo para o outro, pegar aquilo que é seu e transferir para o outro, entregar para o outro. Só que vai mais profundo aqui na origem da palavra, nesse contexto desse versículo, que é como rolar para baixo, rolar para longe. E esse rolar é como rolar uma pedra. Então, é mais do que eu pegar e te entregar, como eu entrego um presente. É você rolar e deixar. É seu. Aquilo não me pertence mais. Essa é a entrega. Quando o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor. E caminho fala de estrada, fala de caminhada, fala de jornada, mas também fala de uma caminhada espiritual no âmbito da mente. É uma caminhada física, mas também é uma caminhada através da nossa mentalidade, de pensamentos. É por isso que eu frisei no início, para vocês não levar as coisas só para o lado físico, mas também para o espiritual, para o mental, para o emocional. Porque nós permeamos nos dois mundos ao mesmo tempo. E essa transformação e tudo isso, todo esse movimento, tudo isso que a gente vai vivendo, é os dois ao mesmo tempo. Não tem como viver só um. Se escolher só um, acaba indo para um extremo. É os dois. E que o caminho também está no âmbito do raciocínio. Como você raciocina e pensa, você forma o caminho no seu pensamento. Por quê? Como você pensa, esse caminho vai abrir para você sentir e para você agir. Por isso que tudo depende da maneira que nós pensamos. Começa na nossa mente, começa nos nossos pensamentos. Todas as nossas atitudes foram geradas no nosso pensamento. E confiar. Entrega o teu caminho e confia. Só que a gente não confia em quem a gente não entrega em quem a gente confia, e a gente não confia se a gente não conhece. E a gente conhece ouvindo falar de alguém ou ouvindo da própria pessoa, não é assim? Não é a pregação do evangelho, é para isso. Ou a gente ouve, primeiro a gente ouve falar de Jesus, falar de Cristo, falar do amor de Deus. E também a gente vai para ele e ouve dele mesmo. A gente vai para a palavra e ouve da própria fonte. E aí vai gerando a fé, porque a fé não é só acreditar, a fé é confiar. A fé é confiar completamente, a fé é confiar, a fé é ter certeza, a fé é ter convicção. E o fará é aquilo que ele vai realizar, aquilo que vai ser feito nas nossas vidas, a partir do momento que a gente entrega o caminho para ele. Até aqui está entendido? Amém. Ok. E dentro desse contexto de entrega, eu gostaria de compartilhar com vocês, que é uma conversa, 3 aspectos dessa entrega. O primeiro aspecto é o aspecto para a reconciliação com o Pai. Esse assunto eu vou falar um pouco mais rápido, porque nós já sabemos, nós já entendemos, nós já fomos reconciliados com o Pai, que é a salvação, que é o ponto de partida da nossa caminhada cristã, dessa jornada, tanto física como espiritual. Então, e a salvação, ela é pela graça mediante a fé, nós já sabemos disso. Crendo, confiando na obra que foi feita. E João 3,16 diz, né, um versículo muito famoso que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, por aí, começa todas as coisas no crer. Quando a gente crê na obra redentora,
nós somos salvos, nós somos reconciliados com Deus, e isso nós não temos, a nossa responsabilidade é só ter. Nós não temos responsabilidade de fazer obra nenhuma aqui. É só crer, confiar naquilo que já foi feito por Cristo. Nós alcançamos a salvação e fomos reconciliados com Deus. E eu vou ler aqui alguns versículos, só para confirmar isso, para a gente ir para o próximo tópico, porque, na verdade, eu quero chegar no terceiro tópico, que é aonde a gente está hoje. Em Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fala também aqui da obra da redenção, por amor a nós. Jesus se sacrificou por nós antes da gente se arrepender, antes da gente conhecer o arrependimento. Romanos 5,1 diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui é claro que a inimizade que existia entre nós e Deus, entre o homem e Deus, foi anulada. Nós fomos novamente reconectados com o Senhor. Nós fomos novamente unidos a Ele, com o Pai. Amém? E, então, a primeira entrega é a entrega da nossa vida, porque crendo, nós também temos que tomar uma decisão. Porque não é só crer, não pode ficar só no crer. Porque a nossa vida, lembra que é uma jornada, não pode ficar estático. É um movimento, é uma caminhada, é uma progressão. Nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento, tanto na terra, que é o físico, quanto no espiritual, que é na nossa mentalidade, no nosso entendimento de todas as coisas, no sentido da vida. E a primeira entrega, então, é a entrega da nossa vida para Cristo, que foi mediante a fé, né? Pela graça, mediante a fé, confiando na obra redentora que Ele fez para nos salvar, que é a salvação. Agora, a segunda entrega é a entrega para a reconciliação com os irmãos, que é uma entrega que inicia uma obra em nós, que também é o processo da santificação. Aí o negócio começa a ficar um pouquinho mais estreito, porque é onde a gente vai, nos relacionamentos, todos os tipos de relacionamentos, seja eles quais forem, tudo o que a gente viver vai contribuir para nos santificar. E, às vezes, a gente tem um conceito errado de santificar. Porque a gente vai logo para quê? Eu fazer a coisa certa. Lembra que aos dois aspectos, tanto físico como espiritual, essa santificação, ela não é no seu comportamento. A santificação é dentro de você. Por isso que a obra inicia em nós. A nossa entrega, quando a gente entrega a vida para Jesus, rola a nossa vida para Ele, está com Ele. O Espírito dele, o Espírito Santo que habita em nós, começa a obra da santificação, da regeneração e do nosso aperfeiçoamento espiritual, que isso vai também ser refletido no corpo, no externo. Começamos aí, então, a desenvolver a natureza de Cristo em nós. E essa caminhada vai longa. Lucas 9:23 diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Olha o que Jesus pede. O que ele, aqui é uma ordem. Se alguém, ele está sugerindo, você quer? Por quê? Porque essa decisão de seguir, essa decisão de entrega, vocês não podem entregar por mim. Eu tenho que entregar, e eu não posso entregar por vocês. Vocês têm que entregar. E essa entrega, esse seguir,
a Cristo, que é o início da caminhada, porque Ele está com a nossa vida, então, aonde Ele vai, nós também vamos, porque Ele está com a nossa vida. Ele tem a nossa vida nas mãos, nós entregamos para Ele. Por isso que Ele é o caminho. Nós vamos segui-lo. E Ele nos chama a segui-lo. Ele não nos chama a gente admirar Ele. Ai, Jesus é legal. Não. Ele nos chama a segui-lo. E passa na mente de vocês o caminho que Ele traçou. É esse caminho que Ele nos chama a passar. Porque tem um propósito, a nossa entrega também tem um propósito. Em Romanos 12, 1, 2, fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se entregue como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo fala aqui. Ele está falando exatamente o que Jesus pediu. Se vocês querem me seguir, negue-se a si mesmo. O negue-se a si mesmo, Paulo aqui descreveu como se ofereça como sacrifício. Para que, se oferecendo como sacrifício, é a sua mentalidade, a sua natureza antiga sendo crucificada com Cristo. Para quê? Para agora a natureza dele, a mentalidade dele seja desenvolvida em nós. Porque pela renovação do entendimento é que nós vamos sendo transformados. Se não acontecer a renovação do entendimento dentro na nossa mente, porque é mentalidade, é metanoia, é mudança de mentalidade, mudança na maneira de pensar. A transformação fora, no nosso, que vai expressar nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, não vai acontecer. E é uma decisão que cada um de nós temos que tomar. E para isso, gente, não precisa essa entrega, não é uma entrega como Jesus fez a obra, indo Ele mesmo para a cruz, porque essa obra da cruz é dele, nós não temos. É por isso que a nossa entrega é da nossa vida, para a gente entregar a nossa natureza antiga, desfazer da natureza antiga e desenvolver a natureza dele em nós. Porque a obra física ele já fez, ele já foi para a cruz, ele já morreu, é a obra da redenção. Nós, como nós estamos na dispensação da graça, na dispensação do Espírito Santo, é aqui, ó, começa tudo aqui. A mudança começa aqui, ó, na mentalidade. Por isso que se chama metanoia. Nós também, a mulherada aí, principalmente do Imago Dei e do Book Club, entende essas coisas muito bem, né? Então, agora, segundo Cristo e segundo Paulo, nós somos esse cordeiro que vamos nos oferecendo a cada dia como sacrifício. E Paulo vai mais longe, ele fala que é esse oferecimento de sacrifício da nossa vida, a começar pela maneira de pensar, que é o nosso culto racional. Cultuar a Deus é se oferecer como sacrifício diariamente, para que a natureza dele seja manifestada em nós. Esse é o verdadeiro culto. E é uma responsabilidade individual, porque é cada um tomando a sua decisão de fazê-lo, de entregar, de se oferecer. Hebreus 12, 1, 2 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemo-nos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta,
e assentou-se à destra de Deus Pai. Usa embaraço aqui que o escritor de Hebreus está falando, deixemos todo o embaraço. Esse embaraço é tudo aquilo que nos faz tropeçar, tudo aquilo que nos impede de seguir, tudo aquilo que nos para. E ele fala do pecado que tão de perto nos rodeia. E muitas das vezes também a gente pensa que pecado é obra da carne. Não. É e não. Porque a obra da carne é só a manifestação do verdadeiro pecado. Porque o verdadeiro pecado é o quê? A separação de Deus, que é onde foi gerada a velha natureza, que é a natureza egoísta. Que é o nosso eu, que vem do ego. É aonde é gerado toda a natureza, todas as obras da carne. Porque aí toda a nossa alma, as nossas emoções, elas penderam para a carne. Por isso que é manifestado os desejos carnais. E aí vai, como diz lá em Gálatas 5 fala sobre as obras da carne. Aí vem a ira, aí vem um monte de coisa, mentira, adultério, prostituição, um monte de coisa. Isso são as obras da carne, mas o pecado em si não é as obras da carne. É só a manifestação. O pecado... O significado de pecado é errar o alvo. Por quê? Qual é o alvo? O alvo é Cristo. O alvo é desenvolver a natureza de Cristo em nós. Este é o alvo. Por isso que é o pecado que tão de perto nos rodeia. Por quê? O pecado não está aqui. Lembra que nós já entregamos a vida para o Senhor? Entregamos o nosso caminho para o Senhor? Nós já fomos limpos, entregamos, fomos salvos. O pecado agora não está em nós mais. Foi tirado o pecado com a obra da redenção. Agora, que pecado é esse que tão de perto nos rodeia? É tudo aquilo que está ao nosso redor que nos tira do alvo. É tudo que nos tira do alvo e que são as distrações. E aí pode enumerar aí, ó. Quais são as distrações? Inúmeras distrações. O mundo nos oferece tudo para nos distrair do alvo. É por isso que nós ainda escorregamos. Nós ainda, de vez em quando, retrocedemos. Porque nós não seguimos fixo, como diz aqui, ó, como o escritor dos Hebreus está falando aqui, ó, olhando para Jesus. Esse olhar aqui é fixar o olhar. Olhando só para Ele. Lembra que Jesus nos chamou a seguir Ele? Olha, fixar os olhos em Jesus é seguir Ele, é olhar onde Ele foi, é olhar o caminho que Ele trilhou. É como se Jesus estivesse na nossa frente e a gente estivesse andando atrás dEle, passando pelo mesmo caminho. Por quê? Porque Ele veio para a Terra como Filho de Deus, é o Verbo encarnado. É o Cristo, que lá no início estava com Deus, no início da criação. Vocês já conhecem também sobre isso. Ele é o Verbo que se encarnou, viveu entre nós, passou por todo o processo, ele cumpriu toda a lei, até chegar na cruz, que foi o cumprimento de toda a lei. E as profecias já foram tudo cumprido nele. E ele nos transportou, através da obra da redenção, do império das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz, como diz lá em 1 Pedro. Então, errar o alvo, pecado, aqui está falando de errar o alvo. E se a gente não focar, lembra que primeiro é na mentalidade, a maneira que você pensa é o sentido de vida, a maneira que você vê a vida, é a maneira que você discerne o sentido da vida. E isso inclui o nosso propósito pelo qual nós somos criados. É o nosso chamado. Manifestar a natureza do Pai, manifestar a natureza de Cristo. E se a gente não fixar os olhos, se a gente não focar, nós vamos pecar, que é desviar do alvo, e essa obra não vai ser feita em nós. Essa obra só é feita em nós quando nós fixamos os olhos nele. Porque Ele é o nosso exemplo.
Mais nada é nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo. Em Gálatas 2, 19 e 20, Paulo fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. E lei, gente, aqui também está incluída na velha natureza, porque a lei também foi dada para colocar ordem. Porque antes o homem não sabia discernir a mão direita da mão esquerda. E vocês imaginam como que era antes. A lei de Moisés foi dada para colocar ordem, colocar limite na dureza, na maldade do homem. Foi para isso. E hoje, até hoje, o mundo vive sobre esse regime de lei, que era olho por olho, dente por dente. É isso aí que o mundo é regido por essa lei. Mas nós, como a nossa vida já está em Cristo, Ele já nos colocou no reino. Nós não estamos mais debaixo dessa lei. Nós estamos debaixo da graça. E debaixo da graça é outra forma dessa lei funcionar. A partir de agora, não é pecado, agora é aprendizado, é um processo de aperfeiçoamento, o desenvolvimento da natureza de Cristo em nós. Logo, eu já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Efésios 4, 17 e 21 fala assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que nós aprendemos de Cristo. Se é que, de fato, temos ouvido e nele fôssemos instruídos. Segundo a verdade, que está em Cristo. Filipenses 3, 5, 8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para ter esse sentimento de Cristo, que Paulo aqui instrui, nós temos que ter o pensamento de Cristo. Lembra que é 3 dimensões que nós somos? Corpo, alma e espírito. Então, para ter esse sentimento, esse mesmo sentimento que houve em Cristo, nós temos que ter a mente de Cristo. Tem que ser desenvolvida a mente de Cristo. Porque a maneira que nós pensamos, nós sentimos. E a maneira que nós sentimos, nós vamos expressar nas nossas reações, ações e atitudes e palavras. Começa tudo aqui. O terceiro aspecto da entrega, que na verdade é o propósito pelo qual Cristo nos resgatou. Para quê? Para que a gente passasse por esse processo de santificação, esse processo de aperfeiçoamento, né? De desenvolvimento da natureza de Deus em nós. Para quê? Para que a gente pudesse frutificar. E essa frutificação, ela fala de uma obra através de nós. E agora, o que são frutos? Frutos não são obras.
As obras podem ser manifestação dos frutos? Sim, mas os frutos não são obras. Os frutos é algo que é gerado dentro e que vem para fora. Como um filho, uma mãe que gera o fruto, lembra do anjo falou para Maria, bendito seja o fruto do seu ventre. A criança está sendo gerada dentro do ventre da mãe e quando dá o dia do nascimento, ele vem para fora, frutificou. Se você for pensar numa árvore, qualquer árvore que dá fruto, uma mangueira, como que uma mangueira dá fruto? Ela passa por todo um processo de crescimento, de florescimento, e depois vem o fruto. E o fruto, ele sai da seiva, ele é gerado com a seiva que está dentro do caule. Assim somos nós. É tudo aquilo que está dentro de nós para frutificar. Frutificar através de quê? Através das nossas reações, das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes, dos nossos, aquilo que a gente sente. E os frutos, eles geram os dons e geram as obras. Só que eu não vou entrar nessa questão dos dons e das obras. Nós vamos ficar só no fruto. João 15, 16, 17, diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O que Jesus está falando? Isso aqui é a palavra de Jesus. O que Jesus está falando aqui? Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, eu chamei vocês, eu escolhi vocês. Para que vades e dê frutos. Agora, que fruto que Jesus está falando? Ele mesmo responde no final do versículo: que vos ameis uns aos outros. Olha o fruto, amor. Efésios 5, 1 e 2 fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Outra vez, andai em amor. Está falando na nossa maneira de viver, frutificando tudo aquilo que a gente fizer, faça em amor. Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios 13, eu não vou ler aqui, mas eu vou só citar. Em 1 Coríntios 13, ele fala dos dons, ele vem falando, 1 Coríntios 12, ele vem falando de todos os dons, dons ministeriais, dons do Espírito, todos os dons que são disponíveis para a gente operar neles. São muitos dons. E depois dos dons, ele fala, mas eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Aí ele começa a falar do amor. Por quê? Aí ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não houver amor, nada adianta. Eu posso tirar a minha roupa e dar para alguém e ficar nu, sem amor. Se a motivação não for amor, nada adianta. Eu posso dar toda a minha riqueza para os pobres. Se não for com a motivação de amor, se não for por amor, nada adianta. É por isso que primeiro começa aqui, porque aqui começam as nossas motivações e intenções. João 13, 34, 35 fala assim, Jesus falando, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns pelos outros. Parece tão simples o nosso chamado. É ou não é? Por que a gente complica? Vocês já pararam para pensar? É tão simples. O porquê que complica? Porque a gente sai do alvo, a gente sai do foco. A gente quer viver tudo, menos o amor. Porque é simples. Primeira João 3,16 diz assim: nisso conhecemos o amor, que Cristo entregou a sua vida por nós, e nós devemos entregar a vida pelos irmãos. Vós, porém, 1 Pedro 2,9, Pedro fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para proclamar, para expressar, para manifestar as virtudes de Deus, as virtudes de Cristo, que são o quê? Que é o quê? O fruto do Espírito. Por isso que o fruto é de dentro para fora. É gerado dentro. Se não for gerado, se não for gerado dentro, não tem como manifestar o fruto. Vai ser só comportamento. E o comportamento não transforma. O comportamento maqueia. E quais são essas virtudes? Fruto, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que é a fé, mansidão ou paciência e autocontrole. João 15, 22 e 23, João fala assim, quer dizer, Jesus falando, né? Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam como nós somos um. Na verdade, é João 17, 22 e 23. Jesus, na oração, orando com o Pai pelos discípulos e por nós, que ele também ora por aqueles que viriam depois dos discípulos. Ele fala, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste como também amaste a mim. Aí vocês podem estar perguntando aí na mente de vocês, o que isso tudo tem a ver com entrega? Tudo tem a ver com a entrega. Lembra que a gente entregou a vida lá atrás para Cristo? Quem já entregou a vida para Cristo aí? E quem ainda está passando pelo processo de santificação? Porque esse processo é infinito. Que é a salvação da alma, né? A gente tem estudado isso no Book Club com as mulheres, a salvação da alma. Que está no âmbito das emoções. Jesus aqui está falando com o Pai em oração. Que a glória que o Deus Pai transmitiu para ele estava transmitindo para os discípulos e automaticamente para nós. Que nós também somos discípulos, certo? Para que nós sejamos um, como Cristo é um com Deus, é um com o Pai. Gente, pensa nisso. A fim de que sejamos aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça. Como que o mundo vai conhecer Cristo? É pregando sobre Cristo, falando sobre Ele, é cantando louvores a Cristo? É orando? Não.
O mundo vai conhecer Cristo quando houver unidade na igreja. Unidade entre os irmãos. E tira as 4 paredes e expande. Porque a igreja não é isso aqui. A igreja é o todo. É quando houver unidade. E a unidade vai gerar comunhão. E tendo a comunhão, vai ser gerado cooperação. O reino de Deus é regido por cooperação. E como que o mundo é regido? Competição. Por isso que Jesus nos resgatou, ele nos transportou do império das trevas, que é o mundo, que é esse regime do mundo, que é de competição, e nos colocou no reino da sua maravilhosa luz, que é regido pelo amor, pela cooperação. Lá em Efésios, Paulo vai falar que o amor é o elo perfeito, é o que liga. É o elo perfeito. É a cooperação. E essa cooperação, gente, é tudo. Em Romanos, Paulo fala, em Romanos 28, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam e foram chamados para um propósito. E qual é o propósito? Sermos aperfeiçoados à imagem do seu Filho, Cristo. Esse é o propósito. Nós somos criados para quê? Como que nós somos feitos? Imagens conforme, não é imagem e semelhança. É imagem conforme a semelhança de Deus. É a semelhança de Deus sendo expressada através de nós. Nós fazemos a imagem do que Deus é, através da nossa vida. É diferente. A gente lê a Bíblia errada às vezes. É imagem conforme a semelhança de Deus. É a semelhança dele, é a natureza dele seja expressada através de nós. E aquilo que a gente faz, em todos os âmbitos, forma a imagem de quem Deus é. E aí? Que Deus que nós estamos formando? Que Deus que nós estamos mostrando a imagem para as pessoas conhecerem? Vai ficar um pouquinho mais apertado. Nossa, tem que correr. Nós somos chamados para frutificar. E fruto também, o fruto não é só para ficar exposto. O fruto também alimenta. Esse fruto que nós frutificamos tem um propósito: alimentar o outro. Não é para nos alimentar. Nós alimentamos de Cristo. E tudo aquilo que nós frutificamos é para alimentar o outro. Isso inclui tudo. Os dons é para o outro, as nossas obras é para o outro, o nosso amor é para o outro. Nada para nós, é tudo para os outros. Por isso que a generosidade, a natureza de Deus é generosidade. Generosidade é aquilo que você entrega. Por isso que é entrega. Fruto também é algo comestível e tem a função de alimentar. Assim como uma árvore não dá frutos para si mesmo, mas para alimentar outros, que é o quê? O ser humano se alimenta do fruto de árvore, os animais, aves, insetos. Nós também damos fruto para alimentar os outros irmãos. Gente, e não é esses irmãos só que não. É os irmãos que estão fora das 4 paredes também, que não sabem que são nossos irmãos. Que ainda não sabem. Que também são filhos do mesmo Pai que nós somos. Mateus 5,20 fala assim: porque vos digo, isso aqui é Jesus, palavras de Jesus. Agora vai ficar bonito o negócio. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, que é a lei,
resumindo é a lei, jamais entrareis no reino do céu. É aí que Paulo fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É a parte mais difícil. E é a parte, gente, isso aqui é a circunstância, é o tempo que a gente está vivendo. Porque nós estamos vivendo na frutificação. Já era para a gente ter vivido todo o processo. Só que, muitas vezes, a gente, lembra? Sair do alvo, não acertar o alvo, errar o alvo, a gente não vive focado. Por isso que a gente ainda está capengando. E o tempo está acabando, nós sabemos disso. A chavinha do tempo está virando. Efésios 5, 8, 9 fala assim, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre que é o que é agradável a Deus. O que é bondade? Fruto da luz consiste em 3 coisas: bondade, justiça e verdade. Bondade é uma manifestação do amor. Justiça, está falando da justiça do reino aplicada. E a verdade é aquilo que é aquilo que gera vida. É aquilo que nós somos. Nós somos. Nós somos a imagem conforme a semelhança de Deus. É o nosso ser. Essa é a verdade. Fala da nossa identidade. Quando Paulo fala, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, ele estava falando da aplicação dessa justiça. Porque esse fruto, na Bíblia, vários, desde os profetas, sempre fala de fruto de justiça. Vocês já devem terem lido sobre isso na Bíblia. Frutos de justiça. Esses frutos são frutos de justiça. Porque é esse fruto de justiça que vai alimentar os outros. É a aplicação daquilo que está sendo gerado em nós. Aqui fora, externamente. Que está no âmbito das obras. Dos dons e das obras. Que às vezes também obras não é o que a gente pensa. Aí eu vou lá para onde o Josias começou a pregar minha mensagem semana passada. Lá para o Mateus 5, Sermão do Monte. Para terminar aqui rapidinho. A partir do Mateus 5, a partir do versículo 38, Jesus está conversando com a multidão e com os discípulos. Ele está comparando. Ele está falando da lei, daquilo que é da lei de Moisés, e trazendo as pessoas para um outro nível de entendimento. Saiu do literal, que é a lei de Moisés, e veio para o espiritual, outro nível de entendimento, uma mudança de mentalidade. Jesus está trazendo um povo para uma metanoia. Profeticamente, ele estava falando aquilo que ia acontecer depois da ressurreição dele. Aí ele começa falando, ouviste que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra, ou ofereça também a outra. Agora, uma palavrinha, só para explicar para vocês, que quando a gente lê também aqui, resistais, a gente pensa que é o quê? Não aceite. Aqui, se diz resistais aqui, na origem hebraica da palavra, quer dizer, não se oponha, não fique contra o perverso. E aí? Essa é a justiça de Cristo?
Por isso que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque não só a gente cumpre a lei, esse é o frutificar. Não só cumprir a lei, mas subir um pouquinho para a graça, que a lei é o perdão. Subir um pouquinho para a graça, que é o quê? Oferecer aquilo que o outro não merece. Isso é a graça. Essa é a prática da justiça do reino. E ele segue falando. E ao que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, ou se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Tipo, perdoa ele por ter roubado de você a túnica, e além disso, superabunda a graça. Dá ele também a capa. Ouviste o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é a lei. Eu, porém, vos digo, graça, amai os vossos inimigos e orai pelos que vocês perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e sobre os bons. E vir chuva sobre justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoa, porque a obra redentora foi para toda a humanidade. Isso buga a nossa mente. Mas a gente não para pensar. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Isso aí, gente, é a lei, é o cumprimento da lei, é o que é o básico, é o que é de direito. Só que nós somos chamados para romper, para transcender o que é de direito do outro. Por isso que a graça é superabundar. É além, é transcender, é ir além daquilo que é necessário, daquilo que é a lei. Que é o normal. Guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto o vosso Pai. Portanto, sede perfeito, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse guardai-vos de exceder a vossa justiça diante dos homens, como o fim de serdes visto, é fazer para mostrar que você está fazendo. É você fazer e mostrar o que você fez. Toda vez que nós fazemos algo, alguém, alguma boa obra a alguém, vamos dizer assim, e nós mostramos para as pessoas que nós fizemos, nós estamos querendo o quê? A recompensa para o ego. Por isso que não tem recompensa. Galardão é recompensa. Não tem recompensa no reino. Por isso que Jesus vai falar, aquilo que a mão direita der, a esquerda não precisa saber. Porque lembra, negue-se a si mesmo, não é nada sobre nós. Para que eu quero aparecer? Se não é nada sobre mim, é sobre Ele. Romanos 8, 28 e 29 fala, vou citar mais uma vez. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Gente, que tipo de fruto nós estamos gerando para alimentar as pessoas?
E esse alimentar as pessoas é todos aqueles que nós encontramos durante a nossa vida. A nossa caminhada começa dentro da nossa própria casa. Começa dentro da nossa própria casa. E vai se expandindo para fora. Porque primeiro em Jerusalém, que é a nossa casa, primeiro em nós, Jerusalém, casa, Judeia, Samaria e os confins da terra. É de dentro para fora. Porque não adianta a gente fazer lá fora, se dentro a gente está igual os fariseus. Que tipo de fruto nós estamos gerando? Nós somos chamados para frutificar. Só que para frutificar, toda essa obra de santificação tem que ser feita em nós. E começando pela nossa mudança de mentalidade. É simples? Não. Falando sim, na prática não. Mas não tem outro caminho, esse é o único caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Imagina se cada cristão resolvesse a focar mesmo em desenvolver a natureza de Cristo nele. Como que o mundo estaria hoje? O mundo já teria conhecido Cristo. Que tipo de fruto nós estamos gerando para alimentar as pessoas? Eu fui muito confrontada estudando sobre isso aqui. Teve muita coisa aqui que eu nem falei, porque ia gastar muito mais tempo. Ainda tem sobre os dons e as obras, mas aí é outro contexto, outra coisa. Eu queria mesmo era focar no fruto, porque o fruto é aquilo que está, a obra que é feita em nós e através de nós. O fruto é gerado em nós, através da obra que é feita em nós, e ele vem para fora, através de nós. Que o Espírito Santo continue ministrando no coração de vocês, assim como ministrou no meu, quando eu estava estudando. E foi muito confrontador as coisas que o Espírito Santo me mostrou. Enquanto a gente ficar vivendo distraído, enquanto a gente viver distraído, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que nós somos chamados para alcançar. Que é nos transformar em imagem, conforme a semelhança de Deus. Manifestar a natureza de Cristo na terra. Hoje, nessa época, nós somos os Cristos, gente. Os pequenos Cristos. Cristão é pequenos Cristos na terra. Será? Será que a gente é pelo menos um pouquinho parecido? Amém? Vamos orar rapidinho? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos instrui. Ela é como uma vara, Senhor, como uma espada, mas não uma espada para nos matar, não uma vara para nos bater, Senhor, mas é para nos, Senhor, colocar limites e é para nos instruir, para nos ensinar. Senhor, obrigada pelas oportunidades que o Senhor nos dá todos os dias de ir para a fonte e aprender mais um pouco de Ti, aprender mais um pouco de nós, porque a nossa identidade, Senhor, depende de conhecermos a Sua identidade, a Sua natureza. Foi para isso que nós somos chamados. Não tem como a gente manifestar algo que a gente não conhece. E, Senhor, que o Teu Espírito continue, Senhor, tocando os nossos corações, mudando, renovando, Senhor, a nossa mentalidade, o nosso entendimento, para que nós, Pai, possamos sermos transformados diariamente, Senhor.
verdadeiramente transformados, Senhor. Porque é o que nós precisamos, Senhor. E é o que nós queremos para a Tua glória. Amém.